Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e esse vídeo hoje é um vídeo para responder uma dúvida que tem acontecido com bastante frequência. Seja lá no meu Instagram, então deixo aqui embaixo o link do meu Instagram para que você me siga e converse comigo por lá. Eu tenho conversado bastante com o pessoal por lá. Seja no curso que eu lancei, Proxmox do zero, Aprenda a Virtualizar. Então tem uma dúvida que tem acontecido e aí eu resolvi criar esse vídeo para explicar de forma mais visual como que é tratado isso e como que você pode fazer. Bom, antes de qualquer coisa, né, eu espero que você, se você não é inscrito, se inscreva no canal e se é inscrito, curta esse vídeo, mas só a critério de informação, minha câmera queimou hoje. Foram mais de 100 vídeos gravados, 2 cursos. Quebrou. Bom, estou usando hoje meu celular, mas voltando aqui, vamos lá para a tela para que vocês entendam isso. Bom, espero que vocês estejam enxergando aí. Bom, aqui é o nosso Proxmox e qual é a dúvida? A dúvida que o pessoal tem tido bastante é com relação à adição de disco para backup, tá? E aqui um primeiro adendo. É muito interessante que você tenha um PBS na sua rede. Deixa eu voltar para lá. É muito interessante que você tenha um PBS na sua rede, já falei bastante sobre o PBS, inclusive o curso do PBS está em andamento, lembrando que ele vai estar de forma gratuita para quem já adquiriu o curso do Proxmox, mas é interessante que você tenha um PBS na sua rede lá, seguindo as boas práticas que eu já falei aqui em outros vídeos, e outras pessoas também contribuem, tanto nesse canal, quanto em outro canal, quanto na página do Facebook, quanto no Telegram, enfim. Bom, tendo o PBS na sua rede, digamos que você quer ter ainda um segundo ponto de backup ali no seu Proxmox. Já falei também sobre como adicionar um disco apenas para backup. Só que algumas pessoas estão com a dúvida com relação a adicionar um disco externo, né? Com esse exemplo aqui. Como adicionar um disco externo no meu Proxmox para que eu faça um backup quinzenal ou para que eu faça um backup semanal e guarde isso, leve para outra filial. É bastante interessante isso e eu fico muito feliz que muitos de vocês tenham essa dúvida, né? Isso mostra que vocês estão preocupados com o ambiente de vocês. Então, imaginando aqui um ambiente onde você tem um PVE com um PBS na rede, então você tem dois pontos de backup, tanto no PBS quanto um disco local para backup full semanal, você quer ter uma terceira opção aqui para backup. E aí tem duas observações. A primeira dúvida é como é que eu uso um disco onde eu estou particionado como NTFS no Windows para usar como backup. Vamos lá para a tela. Bom, aqui no nosso Proxmox, perceba que aqui em disco eu tenho um exemplo bastante prático aqui para vocês. Deixa eu puxar para cá. Bom, eu tenho o meu disco onde está o meu SO, eu tenho o meu disco de 1 TB, onde está com um passamento com Windows, que eu vou usar depois. E perceba que aqui eu tenho o meu SDA de 500 GB com NTFS e tenho aqui o meu SDB com NTFS também. Então, o primeiro exemplo é, eu quero manter os arquivos. Bom, vou fazer isso com o meu SDB. Meu SDB, por acaso, é um disco USB externo, tá? É um carinha desse aqui. Bom, se eu quero manter os arquivos, eu não vou poder apagar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Shell e eu vou montar ele num lugar indicado para isso. Mas antes, eu vou criar uma pasta lá para ele. mkdir mnt disco externo. Bom, e aí eu vou montar o meu disco lá. Disco montado. Perceba que se eu der um df-h, eu vou ter ali o meu disco montado e eu estou usando ali 299 GB. Caio, como é que você montou? Eu estou olhando para cá. Como é que você montou esse disco NTFS no Proxmox? Como é que ele entendeu que tem o NTFS? Bom, porque eu instalei esse carinha aqui. Perceba que já está instalado. Então, NTFS traço 3G, você vai instalar e depois de instalado, você vai conseguir montar o seu disco com particionamento NTFS no seu Proxmox. Bom, montado o disco, eu vou acessar lá e perceba que eu tenho aqui os meus arquivos existentes. Eu vou apagar, inclusive, esse arquivo teste aqui. Com o disco montado aqui, como é que eu faço o backup aqui, uma vez que ele não está aqui ainda, né? Perceba que ele não está aqui, eu apenas montei ele. Bom, sabendo que o meu caminho do disco é esse,
PWD, para saber o caminho total do onde eu estou localizado, tá? Eu venho aqui em Data Center, Storage, adicionar diretório. Sempre que eu for montar um arquivo, sempre que eu for montar um disco local, eu vou usar diretório, porque é a forma mais simples de fazer para o PVA entender. Então aqui em ID eu vou colocar disco externo. Eita, disco externo. Aqui eu vou colocar o caminho. E aqui eu vou dizer que eu vou usar ele para backup. Tá? Poderia usar ele para outra coisa? Poderia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar ele como backup e vou usar ele como ISO de imagem. Adicionei. Então, perceba que o meu disco está aqui, ele criou o meu disco, e eu tenho aqui o meu disco de 1 TB, com backups não tenho nenhum ainda, e ISO não tem nenhum. Poxa, Caio, mas lá no HD tem um arquivo do Windows. Tem. E aí eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Quando você cria como para uso de imagem, o que é que acontece? Ele não vai ler o arquivo original, ele não vai ler o disco total do seu HD externo. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não vai encontrar os arquivos de forma crua. Ele vai criar, e perceba que ele criou aqui, ó, dump, que é a pasta de backup, e template, que é a pasta de ISOs. Então, ele precisa levar isso para lá, ó, template ISOs. Quando eu copiei para lá, perceba que agora ele vai entender isso aqui como o lugar de template. Então, se você quiser usar como backup, você vai mover os seus backups antigos para lá. E se você quiser usar como ISO, você vai mover suas ISOs para essa pasta para lá. Então, aqui como backup, eu já posso vir aqui em Data Center, backup, criar a regra de backup, eu já tenho aqui o disco externo compatível para backup. E aí eu faço a minha política de backup normalmente no horário que eu preciso que seja feito. Tá? Uma outra opção aqui que você pode fazer também é não usar a política de backup nativa no HD externo. Você pode, ao longo do dia, né, copiar os arquivos do HD que está com backup feito, backup full, para o HD externo. Sendo assim, você mantém o seu Proxmox copiando esse arquivo enquanto você trabalha normalmente. Então aí você tem que analisar se você quer um backup do backup para guardar, ou você quer de fato ter uma segunda regra de backup direto no HD externo. Claro que vai levar um tempo a mais pela limitação do USB. Então, entenda que tem essa limitação e aí, caso você seja um USB 2.0, faça um backup do backup. Caso seja um USB 3.0 e você esteja usando o SSD, por exemplo, aí você pode usar uma regra de backup direto no HD externo, sem problema nenhum, ou até um disco NVMe. As velocidades vão ser compatíveis ali para que você tenha um backup muito mais rápido que o padrão. No caso do disco externo, como ele está montado lá no nosso Proxmox, você precisa desmontar ele e levar ele para sua outra estrutura ou guardar ele, e aí ele vai ficar lá sem uso, né, no seu diretório. Porém, quando você colocar ele novamente, tudo que você precisa fazer é montar ele no mesmo local. Então, por exemplo, vou tirar meu disco externo. Você vem aqui, o monte, "-l", barra mnt, barra disco externo. Aqui, você desmontou o seu disco externo e aí ele não está mais aqui, ó. Tá vendo? Ele está dando 31 GB porque ele está pegando o diretório do próprio Proxmox aqui, ó, no local 31 GB. Por quê? Porque é um ponto de montagem. Então você precisa se atentar a não fazer isso aqui e jogar uma regra de backup aqui no disco externo. Você vai encher o seu local. Mas digamos que você passou aí uma semana e você vai colocar o disco normal, o disco novamente. Monte barra dev SDA1 SDB1, desculpa, barra MNT, barra disco externo. Montou esse disco, perceba que ele já está aqui, né, usado 299 GB. Quando eu vou em disco externo, ele já está novamente com 1 TB. Então, aí é um ponto de atenção que você precisa ter para usar esse disco externo da forma que não lhe cause problema. Por isso que eu acho que a melhor mecânica de usar um disco externo é fazer um backup do backup, tá? E não fazer um backup direto. Claro, se você tiver atenção para isso,
você não vai ter problema, você pode fazer um backup direto no seu disco externo, lembrando sempre da questão da performance. E aí, com isso, eu espero que essa dúvida tenha ficado mais clara para vocês. É muito mais simples eu fazer um vídeo do que eu colocar um texto. Então, eu espero que tenha ajudado vocês nessa questão do entendimento, tá? Inclusive, você pode usar um disco externo para manter suas ISOs nesse disco externo e não lá no PVO ocupando espaço, tá? Depende muito do seu ambiente, o que é que você quer fazer. Então, se você me conheceu agora nesse vídeo e quer aprender mais sobre o Proxmox, eu tenho um curso, vou deixar aqui na descrição, onde eu ensino o Proxmox do zero para que você tenha uma estrutura, uma base muito boa para seguir com seus estudos no seu ambiente, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.